Olá, sejam muito bem-vindos e nessa aula falaremos sobre a medição de corrente elétrica. Como nós vamos posicionar, como devemos fazer com o nosso instrumento para que a gente consiga ter o valor de corrente elétrica. Mas antes de entender como mede a corrente elétrica, vamos entender o que é uma corrente elétrica, tá? Conceitualmente, corrente elétrica é o fluxo ordenado de carga por unidade de tempo, medido em ampere, quando existe uma diferença de potencial. Vamos traduzir isso aí? O fluxo ordenado de carga significa que meus elétrons eles não vão se mover de uma forma dispersa, né? Ele vai ter um ordenamento, ele vai ter uma organização ali no momento em que ele vai se movimentar, ou seja, que eu vou ter o fluxo, eu vou ter a passagem desses elétrons. Cada elétron carrega uma quantidade de carga, então é o fluxo ordenado de carga em uma unidade de tempo. Então, no momento que eu tenho a passagem dos meus elétrons, ou seja, o fluxo dos meus elétrons, eu vou saber a quantidade de carga na unidade de tempo. Então, eu vou contando o tempo e vou contando quantos elétrons eu tenho e eu sei quantos elétrons, quantos de carga negativa cada elétron carrega, tá? Mas para isso precisa existir uma diferença de potencial, ou seja, eu tenho que ter quando eu não tenho potencial, como nesse caso aqui agora, eles ficam vibrando, mas eles não se deslocam. Quando eu tenho uma diferença de potencial, ou seja, eu tenho um polo positivo e um polo negativo, aí sim eu tenho um fluxo de elétrons, eu tenho os elétrons se deslocando, eu tenho uma passagem de elétrons. Quando eu não tenho, neste caso, não tenho a diferença de potencial, ele fica apenas vibrando, tá certo? Matematicamente, então, eu posso representar aqui a quantidade de carga por tempo. Então, em um meu condutor, eu vou ter um fluxo de elétron, cada elétron tem uma quantidade de carga, então eu conto o tempo e vejo ali a quantidade de carga que passa. Isso significa corrente, então, isso é o conceito de corrente. O que medir vimos, que são elétrons ou cargas por tempo. Como medir? O instrumento utilizado para medir corrente elétrica é o amperímetro e ele sempre deve ser ligado em série com o elemento que deseja medir. Então, o condutor deve ser aberto no ponto de inserção do aparelho. Então, aqui eu tenho o meu circuito e eu quero aqui medir a minha corrente. Então, o condutor deve ser seccionado, deve ser aberto para a inserção do aparelho. Então, a corrente passa pelo aparelho e continua no circuito, tá bem? Então, repetindo, o instrumento que mede corrente elétrica se chama perímetro e ele é colocado em série com o meu circuito. Para isso, eu preciso abrir o meu circuito para a inserção do aparelho, tá bom? Os instrumentos, o amperímetro, ele pode ser de um modelo analógico. No modelo analógico, eu tenho uma imprecisão na leitura, ou seja, a leitura não é muito fácil, você tem que ler a escala, tá? Todavia, esse é um aparelho mais robusto, ele aguenta um maior desgaste mecânico, né? Então, para um ambiente mais hostis, como foi o chão de fábrica, ele é muito indicado para ser inserido ali no painel. Lembrando que, como todo instrumento analógico, aqui tem as características do instrumento, né? Vamos lá, o princípio de funcionamento, o tipo de corrente, a classe de isolação, o posicionamento que o instrumento deve ter no painel, classe de exatidão, enfim, todas aquelas características que nós já vimos. Então, o instrumento, o amperímetro analógico, ele tem essas características. E para realizarmos essas medições, a gente precisa tomar algumas precauções, como em muitos modelos de amperímetro analógico, deve-se atentar para a ligação referente ao sentido da corrente. Caso a gente inverta as ligações de prova, né, a inversão da ligação das pontas de prova no circuito, fará com que o ponteiro se desloque no sentido contrário. Quando isso acontecer, deve-se inverter os terminais da conexão. Acontece que quando a gente quer medir a corrente, a gente tem ali uma diferença de potencial, né? Acabei de dizer para vocês que corrente só tem quando eu tenho uma diferença de potencial. Então, eu vou ter um potencial positivo e um potencial negativo. Nós temos nossas pontas de prova. Geralmente, a vermelha deve ser colocada no potencial positivo e a preta, ponta de prova preta do instrumento de medição, deve ser colocada num potencial menor. Se por algum motivo eu inverto colocando a minha ponta de prova
vermelho referente ao potencial maior num potencial menor do meu circuito, o meu ponteiro, em vez de deslocar para o sentido positivo, ele vai se deslocar para o sentido negativo, dizendo que há uma inversão, a corrente está no sentido contrário, tá? Para corrigir isso, basta simplesmente você corrigir o posicionamento das suas pontas de prova, tá bom? Então, outro tipo de instrumento que eu tenho é o amperímetro digital. Ele possui a leitura dos valores observados, é mais fácil, né? Os números estão ali de forma digital, basta você olhar que você consegue facilmente saber a magnitude da sua corrente elétrica. E algumas precauções que nós devemos ter quando utilizamos o instrumento digital é o seguinte: antes de utilizar o instrumento, deve-se escolher a escala adequada à grandeza da corrente que se quer medir, de modo que a leitura se efetue no meio da escala, ou seja, a magnitude da corrente que eu quero medir deve ser próximo ao meio da escala que eu vou adotar. Então, se a corrente a ser medida próximo ali a 60 amperes, a minha escala deve ser de 0 a 100, porque o 60 vai estar muito próximo ao meio da minha escala, tá? Caso você desconheça a ordem de grandeza da corrente a medir, inicia-se pela escala de maior valor e em seguida diminui a escala até um valor ideal. Bom, mas eu estou aqui por medir a corrente daquele circuito, eu não sei qual é aquele circuito, não tenho noção do valor da minha corrente. Eu vou no meu amperímetro, escolho a escala maior e vou reduzindo até que fique um valor, um valor ideal para ser lido, tá? Muitas vezes nós vamos vamos realizar a medida de valores altos de corrente, tá? E a gente sabe que nosso instrumento ele tem ali uma limitação construtiva. Então, ele mede valores de correntes inferiores. E como é que a gente faz quando a gente quer medir valores de corrente alta? Quando isso acontece, a gente usa o transformador de corrente. O que é isso? Como o próprio nome já fala, ele vai transformar as correntes de valores altos em valores menores. Então, os amperímetros que tenham escala com até 600 ou 800 amperes, para leituras desses valores altos, né, há necessidade de transformar, ou seja, há necessidade do uso de transformadores de corrente, que transformam os valores elevados de corrente em valores pequenos, geralmente de 0 a 5 amperes, as quais, conhecida a relação de transformação, permite concluir a leitura real. Então, é isso que eu te falei, quando a gente vai trabalhar em alta tensão, e a gente quer, né, a gente tem a limitação do nosso aparelho ali de medir valores pequenos, nós colocamos um transformador. O transformador nada mais é do que ele transforma os valores altos em valores baixos de corrente, tá certo? Bom, eu peço que agora vocês deem uma pausa nesse vídeo e assistam o primeiro vídeo que está lá disponível na sala de aula virtual de vocês, tá certo? Ele vai falar um pouquinho para vocês sobre o transformador de corrente. Bom, agora que vocês foram lá, assistiram sobre o transformador de corrente, vamos aqui falar um pouquinho sobre o alicate amperímetro, tá? Utilizado quando a interrupção do circuito é impraticável, mas não entendi. Eu falei para vocês no início dessa aula que para realizarmos a medição de corrente elétrica, nós precisamos abrir o circuito, nós precisamos seccionar o fio e aí inserir um amperímetro. Mas muitas vezes isso não é factível, a gente não pode ali interromper, né? Para tudo que eu vou abrir o fio e vou realizar a medição de corrente. Não é assim. Então, quando a gente não pode interromper ou abrir o circuito, a gente utiliza o alicate amperímetro, tá? São capazes de medir corrente por meio de um campo magnético desse material aqui, é o material ferro magnético. Então, quando você envolve ele aqui por um fio, então, desse material aqui que eu estava tratando, né? Então, esse material é um material ferro-magnético. Quando você envolve ele num fio, quando você passa um fio por ele, pela propriedade de indução magnética, você vai ter aqui a presença de um campo magnético, tá bom? Então, esse campo magnético
produzido aqui é que vai permitir que você meça o valor da sua corrente, tá? Então, para medir a corrente, não é necessário interromper o circuito. Basta abraçar, como mostra essa imagem aqui, o condutor a ser medido com a garra do alicate. Mais uma vez, ele é constituído de material ferromagnético, que no momento que você envolve o condutor, ali por uma questão de indução magnética, você consegue medir o valor da sua corrente sem interromper o circuito, certo? Fundamental para medir correntes em motores, transformadores e cabos alimentadores de painéis, em locais que não é permitido a gente parar para realizar a medição. Então, aqui, quando queremos medir a corrente em um sistema trifásico, basta pegar uma das fases e envolver com o alicate amperímetro, tá? Você pode também envolver ele aqui fazendo a transformação para que o seu instrumento ele possa captar o valor da corrente, tá? Então, mais uma vez, eu peço que vocês interrompam esse vídeo e assista o segundo vídeo da nossa sala de aula virtual, que fala sobre a medição com alicate amperímetro. Bom, agora eu vou mostrar a vocês a prática de como se mede corrente elétrica, tá? Então aqui eu tenho uma fonte contínua entregando 5 volts ao meu circuito, dois resistores em paralelos, formado por um resistor de 220 e outro resistor de 330 ohms, tá? Bom, como eu sei o valor da minha carga, esse é o valor de tensão de entrada, eu tenho noção do valor da corrente entregue, né? A minha resistência equivalente vai dar aproximadamente aí 132 ohms, então 5 dividido por 132 me dá uma corrente total de aproximadamente 37 mA. Então eu tenho noção da grandeza da minha corrente. Bom, então inicialmente eu preciso escolher a escala adequada aqui no meu multímetro. Observe que no meu multímetro eu tenho entradas para medição de tensão e resistência, o referencial comum, e aqui embaixo eu tenho duas entradas ou dois bornes que me permitem aferir a corrente. Então eu tenho corrente que na escala de ampere e tenho corrente na escala de miliampere. Então, como já citado a vocês, como eu tenho noção da tensão entregue e do valor da minha carga, eu sei que a minha corrente vai estar em miliampere, então é por isso que eu vou escolher essa parte aqui, tá? E aqui eu vou pegar o meu referencial. Como é uma fonte CC, a minha corrente vai ser CC, então eu venho aqui e escolho a minha escala adequada, que vai ser em corrente contínua, tá? Então eu vou escolher aqui corrente contínua. E aqui eu tenho que ela mede máximo de 20 mA, máximo de 200 mA. Como eu disse, eu tenho noção da tensão e da corrente, então eu sei que da minha carga, perdão, então eu tenho noção que a minha corrente vai estar em ali aproximadamente 37 mA. Então eu vou escolher aqui a escala de 200 mA. Uma vez escolhida a escala apropriada, vamos fazer as medições de corrente, tá? Como eu já dito, a medição, o amperímetro, né? Ele é colocado em série com o circuito, tá? Então aqui a fonte encontra-se temporariamente ligada, mas aqui chega a tensão e eu tenho dois resistores, um no valor de 220 ohms e outro no valor de 330 ohms, as minhas duas cargas que estão em paralelos, tá? Então aqui chega a minha tensão e ele está em ponto comum com essas duas cargas. O que eu vou fazer para colocar o instrumento em série? Eu vou abrir o circuito aqui na chegada da fonte, vou colocar no meu multímetro representado aqui pelas pontas jacaré, então eu vou seccionar ou abrir o circuito, tá? Então ele vai primeiro passar pelo instrumento para então chegar até as cargas, tá certo? Então vamos lá, ele está chegando pela fonte, passando pelo multímetro e retornando pelas cargas. E ali o valor da minha corrente
A total dá aproximadamente 38 miliamperes, tá bom? Agora vamos ver a corrente em cada uma das cargas. Deixa eu só retornar o circuito aqui. Para eu saber em cada uma das cargas, eu preciso colocar em série em apenas uma das cargas. Então, eu vou abrir aqui, inicialmente, o resistor de maior valor e vou usar, para colocar o instrumento em série, esse fio para me auxiliar. Então, a corrente vai chegar aqui pela fonte, né, disponível nesse ponto referencial comum para as duas cargas. Vou colocar aqui o meu amperímetro. Então, ele vai passar primeiro pelo amperímetro, tá representado aqui por esse fio branco, com essa ponta jacaré. Então, a corrente destinada ao resistor de 330 vai passar primeiro pelo multímetro e em seguir para o resistor de 330. Vamos ver quanto é que dá? O que dá ali é aproximadamente uma corrente de 15 miliamperes, tá? Agora vamos ver a corrente para a próxima carga. Eu vou devolver o circuito original e vou abrir na segunda carga. Então, colocar aqui minha ponta de prova negativa e aqui o referencial da minha ponta de prova positiva. Então, ele vai chegar pela fonte, vai distribuir, ele vai chegar na fonte, ele vai distribuir para esse resistor e aqui representado no fio branco, o meu multímetro, meu amperímetro vai passar pelo meu amperímetro, voltar aqui pela ponta de prova negativa e seguir para o resistor de 220. Vamos ver o valor da corrente. O que dá ali aproximadamente 21 miliamperes. Bom, se você somar os dois valores de corrente, dá aproximadamente a corrente entregue pela fonte. Então, só mais uma vez mostrando, o amperímetro aqui representado por esse fio branco e ponta de prova negativa aqui por esse jacaré preto, ele está em série com a minha carga que eu quero medir, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar de medição de corrente para vocês. Até a próxima.